Olá, amigos tesoureiros. Meu nome é Diego Polese e estou gravando este tutorial com o objetivo de apresentar algumas funcionalidades básicas do sistema Real Valor. O objetivo principal é atender à necessidade daquelas pessoas que pretendem iniciar a utilização desse sistema em suas tesourarias. O sistema Real Valor ele é um sistema de gestão financeira utilizada por diversos núcleos da União do Vegetal. Eu acredito que atualmente, na data em que esse tutorial está sendo gravado, quase metade dos núcleos da União já devem estar utilizando esse sistema, mesmo ele não sendo o sistema de gestão financeira oficial da União do Vegetal, porque ainda não existe um sistema oficial. Ele é o que possui maior aderência dos núcleos, né? O sistema Real Valor ele foi idealizado pelo Mestre França, que mora em Porto Velho. Ele é programador e desenvolveu esse sistema com o objetivo de atender uma necessidade local do núcleo, e com o passar do tempo, outros núcleos aderiram a esse sistema também, né? Hoje, atualmente, o sistema funciona de forma colaborativa, então todos os tesoureiros que utilizam esse sistema também podem participar da melhoria dele, indicando e sugerindo implementações necessárias que ao longo do tempo são implementadas no sistema. Essa tela que vocês estão visualizando agora é a tela inicial, quando se digita o endereço de e-mail. O endereço de e-mail não, desculpem, o endereço eletrônico www.udvnmg.org. NMG é porque ele está hospedado em um site que o Mestre França criou do Núcleo Mestre Gabriel. Então, UDV, núcleomestregabriel.org. E algumas informações importantes, né, para antes de acessarmos o sistema. Aqui, vocês podem ver que existe a opção da leitura do manual do usuário do sistema. Esse manual, atualmente, ele encontra-se um pouco defasado, porque no momento em que o manual foi criado, depois disso, muitas novas funcionalidades foram implementadas ao sistema. Então, muitas dessas novas funcionalidades não estão no manual. Mas o manual é um excelente guia das funcionalidades principais do sistema, como o cadastro de sócio, o cadastro de não sócio, a criação de entradas e saídas, a geração de relatórios, a montagem de recibos, etc. Então, nós temos na nossa tela inicial o login e a senha. O login sempre é o CPF, e a senha aí pode ser alterada, né, a critério de cada tesoureiro ou de cada sócio. Eu vou explicar um pouco também sobre os perfis de acesso. Nesse meu caso aqui, eu tenho duas opções de acesso, que é da Tesouraria Regional da 9ª Região, porque eu estou na condição de tesoureiro regional. E eu também tenho acesso ao sistema aqui do Núcleo Coroa Divina, que é o sistema que eu vou utilizar agora para apresentar para vocês essas funcionalidades. Então, eu seleciono o núcleo e entrar. Então, uma vez acessado o sistema, nós entramos nessa página principal. Aqui são apresentados alguns dados, algumas informações, como, por exemplo, aqui embaixo, o operador do sistema, que é a pessoa que fez login nessa tela, nesse momento aqui. Então, aqui nós temos, uma vez que digitamos login e senha, nós temos acesso a essa tela principal, onde encontram-se os menus de acesso do sistema. Então, aqui aparece Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, Núcleo Coroa Divina, Almirante Tamandaré, 9ª Região. Dados do Reúne atualizados com sucesso. Essa informação aqui, ela dá um indicativo de que as informações que atualmente estão no Reúne, no cadastro de sócios, está atualizada e sincronizada com o Real Valor. Atualmente o Real Valor ele tem
essa função, né, de integração com o Reúne, o que facilita muito a vida dos operadores do sistema, porque não precisa ficar digitando mais sócio por sócio na hora de fazer o cadastramento. Então ele busca as informações lá do Reúne e sincroniza com o real valor. E aqui embaixo nós temos dados do Reúne atualizados com sucesso. Então aqui está indicando que o banco de dados do sistema está atualizado, está ok. O operador do sistema naquele momento, no caso eu, que fiz o login com o cargo, né, e mais algumas informações. Então aqui, inicialmente, nós temos o menu de recebimento, então todo o valor que for recebido pelas tesourarias, ele precisa ser incluído aqui, nesse menu de recebimento, onde é gerado um recibo de entrada de valores no caixa. Aqui em inclusão, nós temos a inclusão dos cadastros de banco e dos saldos em banco, bairros, cadastro de associado, não associado, núcleo e operador, os cargos, né, presidente, tesoureiro, mas muitas informações aqui, elas já vêm prontas por default do sistema. Então, aqui são novos cargos, caso seja necessário criar. Mas no momento em que vocês utilizarem o real valor pela primeira vez, poderão perceber que ele já traz muitas dessas informações já por default do sistema. Nós temos também os centros de custo, que é a mais nova funcionalidade do sistema, depois eu explico um pouco a respeito disso. As dívidas, né, o lançamento de uma nova dívida ou o pagamento de uma dívida, graus de parentesco, listas de arrecadação, essa funcionalidade aqui ela é muito utilizada e uma das mais importantes dentro do sistema. O tipo de entrada e tipo de saída. Depois eu explico algumas dessas funcionalidades. Eu não vou explicar todas elas, tá? Eu vou explicar algumas funcionalidades. Aqui, quando nós realizamos os pagamentos, né, das despesas que o núcleo tem, as consultas, né, de entrada, recibo, saída, a impressão dos balancetes, dívidas, fluxo de caixa, movimentação mensal, listas de associados, né, associados ativos, eu posso buscar uma lista de associados inadimplentes, outros, que é onde eu posso cancelar um recibo, finalizar o mês e sair. A minha recomendação é que quando o sistema, vocês operarem o sistema e concluírem as atividades, os lançamentos, que vocês cliquem em sair do sistema, para garantir que o banco de dados gravou as informações mesmo, tá? Eu sugiro evitar sair do sistema usando o navegador aqui, né? O X do navegador, fechar o navegador. Eu sugiro que vocês saiam primeiro do sistema aqui pela opção sair. Essa opção ela existe aqui no sistema por uma razão, e eu sugiro que ela seja utilizada para evitar transtorno de não ter gravado alguma informação, né, no sistema posteriormente. Como eu expliquei para vocês, o sistema atualmente ele funciona de forma colaborativa, então qualquer pessoa que tenha uma melhoria ou uma sugestão, ela pode sugerir isso para o Mestre França. Tem um grupo de WhatsApp, inclusive, onde são compartilhadas muitas informações. O Mestre França, no momento em que ele faz alguma atualização do sistema ou ele precisa desativar o sistema para alguma manutenção, ele avisa também, então os tesoureiros estão sempre sabendo o que está acontecendo com o sistema, né? Então isso é muito bom para nós. O real valor, ele possui alguns níveis de acesso diferentes. Então eu vou explicar alguns desses níveis de acesso, tá? O nível de acesso 1 é o nível de acesso do sócio, onde o sócio pode consultar a mensalidade dele, né? Ele pode entrar no sistema utilizando o mesmo site. O login é o CPF dele e a senha é a senha padrão 123456, né, para o sócio, mas ele pode alterar essa senha posteriormente. E dentro da tela dele, ele não visualiza todas essas informações aqui. Ele visualiza o que ele
precisa pagar, ele visualiza também o cadastro dele, que é onde ele pode alterar algumas informações, ele visualiza os balancetes do núcleo. Então, se o tesoureiro tiver o costume de fazer os lançamentos toda semana ou com uma certa frequência, né, todo dia, tem tesoureiros que todo dia vão ali fazem os lançamentos, né, que eles têm esse tempo disponível. Tem tesoureiros que atualizam o sistema uma vez por semana, então ele fica mais atualizado sempre, né? Então, quem quiser consultar as informações, né, dos balancetes, principalmente dos meses anteriores, podem visualizar por ali para saber como é que está a movimentação financeira do núcleo. O acesso de número 2 é o acesso que é dado ao presidente, ao vice-presidente, ao mestre-representante, se for o caso, ao presidente do conselho fiscal, ou às pessoas que o tesoureiro e o presidente acharem pertinente que tenham esse acesso, onde o nível de acesso 2, o operador de acesso 2, ele visualiza todas essas funcionalidades. Então, ele consegue visualizar absolutamente todas as movimentações, todas as despesas, as receitas, tudo que for preciso visualizar em tempo real, conforme o tesoureiro estiver atualizando, né? Então, se o tesoureiro indicou, fez o registro de alguma entrada ou saída de dinheiro, as pessoas que têm esse nível de acesso conseguem visualizar em tempo real. Porém, essas pessoas não conseguem fazer nenhum tipo de edição, elas não conseguem registrar nenhum pagamento e nenhum recebimento, elas não alteram o cadastro de ninguém, elas não alteram absolutamente nada, só visualizam. E nós temos o nível de acesso número 3, que é o nível de acesso concedido ao tesoureiro do núcleo, onde ele pode sim fazer todas as alterações. Tá? Ele faz todas as edições, ele tem poderes plenos e totais dentro do sistema. Além disso, existem também outros módulos de níveis de acesso, que seria o nível 4, que ainda não está ativo, que é o acesso do tesoureiro regional, e também o nível de acesso 5, que seria da diretoria geral, né, ou tesouraria geral. Esses outros níveis de acesso eles ainda não estão ativos. Então, nós estudaremos aqui o nível de acesso número 3, que é o do tesoureiro. Essa tela que estamos visualizando aqui, ela é a tela de cadastro do associado. Então, aqui em inclusão, cadastro, associado. Eu clico aqui e aqui eu posso visualizar. Eu vou buscar o meu cadastro aqui. Ó, ele vai autocompletar, né? O meu computador está ativo para autocompletar os nomes. E aqui ele já indica alguns dos sócios atuais com o mesmo nome. Então, tem 3 Diegos no núcleo, né? Então, eu vou buscar aqui, eu vou clicar no primeiro, que sou eu, e ele já busca todo o meu cadastro, tá? Telefone, endereço de e-mail, o cargo, aqui a minha companheira, né, o nome da minha companheira, porque eu incluí ela como dependente, então aqui eu posso clicar em incluir dependentes e aqui eu posso buscar um outro sócio, vou colocar esse representante aqui. Ó, necessário campo grau de parentesco, ok. Então aqui eu ponho, vamos supor que ele não é meu pai, né, mas vamos colocar aqui como se ele fosse. E eu confirmo inclusão de dependente, daí automaticamente ele aparece aqui na lista. E quando eu for pesquisar as mensalidades, né, as minhas dívidas com os cofres do núcleo, vai aparecer o meu nome e dos meus dependentes, se eu quiser. E aparece as dívidas que eles têm também para poder fazer o pagamento. Então, eu vou tirar essa opção aqui. Aqui tem a opção de receber notificações por e-mail, sim ou não. E as notificações por e-mail, elas são encaminhadas mensalmente, né, automaticamente pelo sistema, lembrando que o sócio tem até o dia 10 para realizar o pagamento. Se passar do dia 10, o sistema encaminha uma nova notificação informando que está atrasado com a mensalidade.
e também no momento em que eu fizer um recibo, eu tenho a opção de encaminhar esse recibo para o endereço de e-mail cadastrado no sistema. Mas todas essas informações aqui, elas vêm do Reúne. E aqui eu posso criar uma nova senha. Tá? Então, por exemplo, um sócio não está conseguindo acessar o sistema, não está conseguindo acessar o real valor. Ele faz contato com a tesouraria entra no cadastro, digita uma nova senha aqui para ele. Eu sugiro que digite a senha 123456, né, que é uma senha padrão, fácil do sócio memorizar, e depois ele altera para a senha que ele quiser. Tá? E altera aqui no sistema. Tá? Aqui tem algumas observações que eu posso colocar, né, como, por exemplo, o sócio, ele está isento por um período. Então, desde quando, posso pôr aqui, aqui tem as datas, né, que eu posso colocar, mas aqui eu tenho informações adicionais. E aqui eu tenho a opção de indicar, né, qual é o status dele em relação ao núcleo, a condição dele de sócio. Ele está licenciado, afastado, ele foi transferido, ele está ausente por outro motivo. E aqui embaixo, caso o sócio ele esteja isento do pagamento das mensalidades, então eu posso selecionar a opção sim e gravar e alterar, né? Alterar aqui, que aí ele não cobra a mensalidade do sócio. Tá? O sistema ele não gera dívida ou não inclui esse sócio na lista de sócios inadimplentes por falta de pagamento das mensalidades, porque ele entende que o sócio está isento do pagamento. E depois a gente altera novamente, se for o caso. Tá? Essa é a tela de cadastro básica do sistema, e a partir daqui eu vou explicar os registros, os tipos de entrada e tipos de saída. Então eu venho em incluir, tipo de entrada. Então eu clico aqui em tipo de entrada, ele vai aparecer a descrição, então eu ponho um nome para isso, né? Eu ponho um nome para o tipo de entrada de dinheiro quando os sócios pagam alguma coisa para a tesouraria. O que é que o sócio está pagando, né? Eu posso pôr aqui, fundo regional, por exemplo, fundo de saúde, ação entre amigos, taxa de preparo, e aqui o centro de custo. Né? Existem já alguns centros de custo pré-determinados, mas eu tenho a opção de criar novos centros de custo. Bom, então aqui eu tenho os tipos de entrada, né? Tipos de entrada. Eu tenho a descrição do tipo de entrada, o centro de custo ao qual se refere essa entrada, valor, se ela é mensal ou não, que no caso se for um tipo de entrada fixa, né? E aqui se é ativo ou não. Então, todos os tipos de entrada, seja entrada ou também saída de dinheiro que eu utilizo com frequência, precisa estar ativo aqui no sistema, tá? Então, vamos... eu não vou criar uma aqui, até eu posso criar também, não tem problema. Mas aqui eu tenho despesas bancárias, custos operacionais, plantio, esses aqui são os meus centros de custo. Tá? Para quem não sabe o que são centros de custo, eu sugiro que primeiro pesquisem, né, para procurar saber o que é. Se ainda assim ficarem com dúvidas, podem me contatar. Mas os centros de custo, eles funcionam como uma organização interna para a gente saber dos departamentos, por exemplo. Né? Eu vou criar aqui uma descrição, vamos pôr um departamento aqui, sei lá, DMC, que já tem cadastrado, né? DMC. Então, eu vou listar aqui, procurar meu DMC. Ó, DMC está aqui, ó. Aqui, no momento em que nós criamos os cadastros aqui no Núcleo Coroa Divina, nós colocamos números na frente também. Na época não existiam os centros de custo ainda, e essa numeração que foi posta na frente, né, começando com o número 1, com o número 2, com o número 3, aqui em listar, ó, nós criamos as receitas e despesas todas com número, iniciando com 1,
Depois aqui, ó, vai até o 120, depois começa com 2, depois passa para o 3, 4 e assim vai. Eram o que a nossa forma de organizar os centros de custo, né? Na época, quando não existia essa funcionalidade dos centros de custo. Então, o centro de custo eu posso cadastrar ele aqui, né? Mas eu estou mostrando agora os tipos de entrada, onde vocês só vão escolher os centros de custo que foram pré-criados aqui nesse item. Então, voltando lá para o tipo de entrada, eu ponho aqui 303, por exemplo. Não, aqui eu estou criando um tipo de entrada, então eu vou pôr aqui 750, teste de entrada. Tá? Estou criando aqui um centro de custo. Vamos imaginar que esse centro de custo seja referente ao plantio. Tá? Plantio. Então, aqui eu vou colocar um outro nome. Vamos imaginar que no centro de custo do plantio, que seja uma faixa adicional plantio. Ela está ativa sim, mensal. Eu vou pôr que não é mensal, senão ele vai cobrar todo mês a mensalidade do sócio, né? Então ela não é mensal. Vamos imaginar que aqui eu estou colocando um tipo de entrada que é uma faixa adicional plantio, porque resolvemos aqui no núcleo criar um valor, né, para que os sócios pudessem pagar e juntar dinheiro para o plantio. Então, eu ponho no centro de custo do plantio e eu incluo. Tá? Ó, faixa adicional plantio incluído. Então, eu venho aqui e pesquiso, número 750. 750, está aqui, ó. Tá? Faixa adicional plantio. Aí eu criei a entrada, né? Tem o tipo de entrada, aqui vocês podem criar os centros de custo. Na descrição aqui eu posso listar e aqui eu verifico os que já existem com uma breve descrição de cada um. Né? Departamentos, por exemplo. Aqui nesse centro de custo, todos os departamentos estão inclusos dentro de departamentos. Mas, se vocês quiserem criar um centro de custo para cada departamento, não tem problema. Pode criar um centro de custo para o DMC, um centro de custo para o DMEC, um centro de custo para ou qualquer outro departamento que exista. Né? Então, fica a critério de vocês criarem da maneira como acharem mais conveniente. Para que é que serve esses centros de custo, afinal? Né? Se eu quiser saber quanto dinheiro eu tenho em caixa reservado para um determinado departamento, então eu visualizo nos meus centros de custo quanto dinheiro tem. Que seja qual for o tipo de entrada, ou seja qual for o tipo de saída, quando ela está vinculada a um centro de custo, é como se eu tivesse uma conta administrativa para aquele centro de custo, para aquele departamento ou para aquela conta, né? Como, por exemplo, o plantio. Eu posso destinar todo mês um valor fixo para o plantio. No caso do Núcleo Coroa Divina, todo mês o Coroa Divina deposita nessa conta administrativa, que não é uma conta bancária, é uma conta interna, administrativa. A gente tem uma organização de que a gente reserva todo mês R$300 para a utilização do plantio, além de outras arrecadações. Né? Então, esse que a gente criou agora, faixa adicional plantio. Além desses R$300 que todo mês o núcleo reserva para a utilização do plantio, tem essa faixa adicional. Então, as pessoas que quiserem doar dinheiro para essa faixa adicional do plantio, no dia que elas pagarem a mensalidade ou em qualquer momento, ela pode pagar e ela já estará vinculada ao plantio. Então, na minha soma de valores totais, quando eu visualizar qual é o saldo que eu tenho do plantio, eu consigo visualizar esses valores, tá? Inclusive desses valores que as pessoas pagam através dessa faixa adicional do plantio.
Tá? Então, o centro de custo ele serve para esse tipo de organização. E eu tenho aqui os tipos de saída. Tipo de saída também, eu ponho aqui a descrição da saída e também o centro de custo. Então, eu vou criar aqui 750, eu posso colocar outro número, tá? Nesse caso que eu estou colocando o número 750, mas não precisa necessariamente ser esse. Inclusive, nem precisa ter número também. Tá? Então, aqui, digamos que eu criei essa faixa adicional do plantio, porque o plantio está tendo uma despesa extra. Tá? Essa despesa extra do plantio é referente a uma construção, uma obra que a gente está fazendo lá. Então, construção de um banheiro. A gente está construindo um banheiro lá no terreno do plantio. Né? Construção do banheiro, centro de custo, plantio, ativo, sim, e eu incluo. Tá? Ó, tipo de saída ele já está cadastrado, construção banheiro. Tá? Então, eu preciso criar uma outra. Então, vamos lá de novo para mostrar para vocês. Tipo de saída, eu venho aqui e ponho reforma banheiro, então. Reforma banheiro plantio. Centro de custo, plantio e incluo. Ah, mas eu deixei inativo aqui, né? Eu não coloquei como ativo, então preciso agora voltar aqui e reforma banheiro plantio. Como não tem número, então ela foi lá para o final, né? Então eu ponho ativo e altero, ó, item atualizado, reforma banheiro plantio. Então agora eu posso tanto receber dinheiro como pagar contas e sempre registrando no centro de custo de plantio, que já está cadastrado. Então, nesse centro de custo, nesse valor disponível para o plantio, o próprio sistema vai calcular o que está entrando e o que está saindo de dinheiro. Então, ele vai me dar saldos atualizados conforme eu for alimentando o sistema a partir daqui. Eu vou agora, tipos de saída, eu vou explicar agora cadastro de não associado. Aí eu venho aqui em cadastro não associado. E aqui aparece nome, telefone, e-mail, CPF ou CNPJ. Bom, o que eu quero cadastrar aqui? Digamos que eu quero cadastrar uma empresa, então o presidente ou algum sócio apresentou uma nota fiscal de alguma aquisição de um bem ou serviço para o núcleo, e lá na nota fiscal tem o nome da empresa, com CNPJ, tudo direitinho, né? Então eu cadastro ela aqui. Vamos imaginar aqui o nome de uma empresa, né? Isabela Doces e Salgados, por exemplo. Limitada. Uma confeitaria que fornece o bolo de aniversário do núcleo, alguma coisa assim, onde foi adquirido algum item. O telefone, aqui eu ponho, cadastro o telefone, CNPJ ou CPF, se for um prestador de serviços, pessoa física, então eu ponho o CPF dele. Tá? E agora, se for uma empresa, então eu cadastro o CNPJ. Por um CNPJ qualquer e o endereço de e-mail, Isabela Doces e Salgados, @gmail.com. E eu incluo. Ó, Isabela Doces e Salgados Limitado incluído. Eu vou listar, quero ver se realmente está aqui. Então, por ordem alfabética, mas eu vou aqui em localizar, Isabela, ó, Isabela Doces e Salgados Limitado, telefone, CNPJ. Então, a partir desse momento, a Isabela Doces e Salgados passa a integrar a minha lista de fornecedores ou de não associados. Mas, digamos que
um mestre, um visitante, né, um mestre de uma outra região, de um outro local, veio dirigir uma sessão aqui no núcleo. E o presidente, o mestre representante, acharam conveniente dar um auxílio de custo para ele, né, com combustível, né, porque no exemplo que eu estou dando, vamos imaginar que o mestre visitante, ele veio de carro, com o carro dele, e ele teve os gastos com pedágio, com combustível, com tudo, mas ele não colocou o CNPJ do núcleo, porque ele nem sabia o CNPJ, e ele abasteceu o carro dele e foi para o núcleo, né? E lá no núcleo, o presidente e o mestre representante acharam conveniente auxiliar, dar um auxílio de custo para ele, né? Por conta da despesa que ele teve. Então, o núcleo vai dar R$ 200 para ele. Então, vem aqui e cadastra o nome dele, né? Vou por aqui, o mestre França, né? Por exemplo. Vamos por aqui, José França, veio de Porto Velho, aqui para Curitiba, dirigiu uma sessão, gastou só R$ 200 em gasolina. Oh, beleza, né? Telefone, aqui eu ponho o telefone dele, 69-99999 e o CPF, tá? CPF que eu cadastrar, um CPF qualquer, e aqui o endereço de e-mail, @gmail.com, e eu incluo, tá? Incluir, aí ele vai passar a ser também um não associado. Então, no momento em que eu realizar o pagamento desses R$ 200, eu busco ele na minha lista de não associado. Tá? É importante que todas as despesas estejam depois vinculadas ou a um sócio ou a um não sócio. Né? Se a pessoa que está recebendo o dinheiro é um sócio, então depois eu explico também como é que funciona. Tá? Então, aqui nós temos algumas das principais funcionalidades. Eu vou apresentar para vocês as listas de arrecadação. Então, aqui, ó, listas de arrecadação. Tá? A lista de arrecadação nada mais é do que uma lista que eu crio, é uma forma de criar dentro do sistema um tipo um tipo de despesa que eu tive, por exemplo, ou um tipo de arrecadação de valor para alguma finalidade, onde eu digo quais são os sócios que vão pagar por isso. Né? Ou são todos os sócios, ou são apenas alguns sócios que deverão pagar por essa lista. Então, vamos imaginar que nós tivemos um preparo. Né? Esse preparo, eu vou pegar o preparo de outubro, que é o preparo mais recente aqui do núcleo. Então, nós temos aqui, a criação da lista foi no dia 30/10, taxa de preparo, entre parênteses, outubro de 2020. Aqui, entre parênteses, nós aqui temos o costume de fazer desse jeito, para saber de qual preparo essa taxa está se referindo, porque o sócio ele sempre pergunta para a gente, mas eu estou pagando uma taxa de preparo aqui, mas esse preparo é de quando? É o preparo que aconteceu em outubro de 2020, porque nós tivemos preparo em agosto, tivemos preparo dos jovens, tivemos preparo em novembro de 2019, e daí a pessoa ela pergunta, sempre pergunta para a gente, mas eu estou pagando uma taxa de preparo aqui, mas que preparo é esse que eu estou pagando? Aí como é que o tesoureiro vai lembrar se não tiver uma referência, né? Então, no caso aqui do Núcleo Coroa Divina, nós colocamos sempre lá no tipo de entrada ou do tipo de saída alguma referência de quando é que se trata essas taxas aqui. Então, no tipo de entrada e saída, nós procuramos fazer desse jeito. Tá? Então, aqui, ó, tipo de entrada. Vocês estão vendo aqui, ó, 116, taxa de preparo, outubro de 2020. Eu vou lá consultar os tipos de entrada que eu tenho, eu vou listar os tipos de entrada e eu vou procurar aqui o 116. Ó, tudo que inicia com 116 é referente a preparo. Então nós temos aqui, ó, taxa de preparo, Pato Branco. Pato Branco é o nome de uma cidade aqui do Paraná. E em maio de 2019 foi feito um preparo. Tá? O valor da taxa, R$ 15.
2018, taxa de preparo dos jovens, em abril de 2018, R$30. E assim vai, nós temos toda a referência porque facilita para a gente. Então, taxa de preparo outubro 2020, aqui está R$0, porque nós não colocamos o valor da taxa no momento em que nós criamos a taxa aqui pelo sistema. Nós colocamos o valor direto na lista de arrecadação. Então vejam aqui, eu cliquei lá para abrir a taxa de preparo, cadastro, né, do tipo de entrada, e aqui apareceu o centro de custo preparo, o valor está 0, porque eu não incluí valor nesse momento aqui. Ela não é uma taxa mensal, ela não é cobrada todos os meses, ela é uma taxa cobrada uma única vez e ela está ativa, tá? Ok, está tudo certo aqui, então eu vou para a minha lista de arrecadação. Ela vai aparecer exatamente como eu cadastrei, tá? Estão vendo aqui, exatamente como eu cadastrei. Agora eu clico nela, tá? Vou clicar aqui nesse lápis, vai aparecer, ó. Quem está em verde aqui é porque já pagou. Aí aparece o número do recibo, né? Por exemplo, o S. Clayton, ele tem aqui, ó, recibo número 1302/2020. Esse aqui é o recibo do pagamento dessa taxa de preparo dele. Então, se eu clicar aqui, vejo que é um link, né? Eu clico e vai aparecer, ó. Então, aqui está todas as despesas dele daquele momento ali. Ele pagou R$385, ele pagou diversas taxas e mais os fundos de participação, fundo regional, Casa da União, ele pagou dele, da companheira dele, conselheira Rotineia, e de 3 filhas que são sócias. Então veja que a lista aqui é grande, né? Então aqui aparece o valor. E eu posso visualizar o recibo. Eu clico em visualizar, esse aqui é o recibo dele. Tá? Que foi gerado no dia 3/11. Então, dia 3/11 ele pagou. Eu posso encaminhar esse recibo aqui por e-mail ou imprimir para ele. Está aqui o número do recibo, 1302, emitido por operador Alessandro. Cargo não aparece aqui, mas ele é o primeiro tesoureiro, não apareceu aqui nesse recibo, mas acho que é porque não deve estar vinculado lá no cadastro dele de sócio, né? Precisa cadastrar lá. Então, aqui eu volto. Tá? Quem está em vermelho aqui é porque ainda não pagou. Vamos pegar alguém aqui que não pagou. Por exemplo, Najib. O mestre Najib, ele ainda não pagou. Mas digamos que ele venha na tesouraria e ele tem R$10. E ele quer dar R$10 para pagamento parcial dessa taxa de preparo. Então eu venho aqui, Najib, eu clico nesse link e ele vai aparecer o valor que ele está pagando. Então eu ponho R$10, ok. E ele já traz o recibo, a montagem do recibo, que é a tela que eu vou apresentar para vocês na sequência. Eu não expliquei essa tela ainda, mas eu vou explicar essa tela na sequência para vocês, onde já aparece aqui taxa de preparo outubro 2020, R$10, o nome Najib, eu posso pôr aqui alguma observação, e aí na sequência eu explico melhor como que funciona a montagem e fechamento de um recibo, para gerar o recibo para o sócio. Então vejam que é bem fácil, essa lista de arrecadação ela tem uma funcionalidade muito importante para a gente, porque ela traz todos os valores, seja de taxa de preparo, de algum tipo de captação de recurso, de alguma ação entre amigos que foi feita. Então ela traz essa lista e ela já cobra isso na mensalidade dos sócios, e eles vão pagando aos poucos, né? Eu vou apresentar mais uma informação aqui da lista de arrecadação, que é para um controle do tesoureiro, né? Para saber como é que está a situação aqui das taxas de preparo. Vamos ver, eu vou descer a minha lista até lá embaixo. Total de pagantes. O total de pagantes é o total de número de sócios que vão pagar pela taxa de preparo. Pode acontecer de eu ter algum sócio no núcleo que o mestre representante ou o presidente deixou ele isento da taxa. Então,
eu venho aqui, altero esse valor aqui. Ele é um campo editável. Então eu deixo do valor 0. Significa que ele não tem esse valor para pagar. Nesse caso aqui especificamente, todos os 130 sócios devem pagar a taxa de preparo. O valor da taxa é R$ 27,00, o que totalizou R$ 3.510 de custo do preparo. Então, eu preciso receber R$ 3.510. Total recebido até esse momento. Ó, o núcleo recebeu 1.562 de 57 sócios, mas ainda falta 73 sócios pagarem, né, totalizando 1.975. Só está fora da formatação aqui, mas é R$ 1.975, tá? De 73 sócios que não pagaram. Eu vou apresentar para vocês agora os recebimentos de valores. Tá? Recebimento de valor. Eu cheguei aqui, clico em recebimento. O sócio, depois da sessão, ou então ele chega na tesouraria, ou então ele fez um depósito na conta, encaminhou o comprovante por e-mail e eu preciso fazer o recibo do sócio. Então, mais uma vez, eu vou pegar o meu cadastro aqui, Diego, tá? Diego Lucas. Vamos ver, ele vai trazer aqui, ó. Tudo que está em verde é porque já está pago. Se tivesse algum mês em aberto, ele estaria em vermelho. E vejam que aqui eu tenho os links, né? Tudo isso aqui é link. E aqui é a data em que o recibo foi gerado. Então, dia 10/7, 19/8, 17/9, 20/10. Então, às vezes acontece de ter sido feito o pagamento, né? Por exemplo, aqui, parece que está em atraso, né? Dia 19/8 foi pago em atraso. Dia 17/9 foi pago em atraso. Dia 20/10 foi pago em atraso. Não necessariamente, porque essa data aqui é a data em que o recibo foi feito, tá? Em que o lançamento do valor recebido foi registrado no sistema. Então, o tesoureiro ele pode ter acessado naquele momento o e-mail muito mais tarde do que a data de pagamento, né, e ter feito o lançamento disso depois. Então, não necessariamente essa data reflete a data do pagamento do sócio, mas sim a data do lançamento desse pagamento no sistema. E aqui eu tenho a vencer, tá? Vejam que aqui eu tenho a opção incluir dependentes, sim ou não. Eu vou tirar essa opção aqui, tá? E eu clico em confirma. Então aqui ele vai aparecer o valor, né? R$80. R$80, que aqui tem o custeio operacional, tem os fundos de participação, todos eles separados, e Casas da União, R$2 mensais. Aqui na nossa região, todos os sócios da região toda pagam R$2 para a Casa da União. Então, totaliza R$80 mensalidade. Agora eu posso vir aqui em recebimento, eu vou selecionar eu mais uma vez, eu vou clicar aqui em incluir dependentes e confirma. Olha, já apareceu o meu nome e o da minha mulher. Tá? Já aparecem os dois aqui. E se eu estiver de acordo, é isso mesmo, tá? Tá certo, mês de dezembro, é isso mesmo que tem que pagar, então eu posso fechar o meu recibo. Tá? Uma vez que eu clicar em fechar recibo, ele vai pedir aqui, ó, confirma a finalização do recibo. Se eu clicar em sim, então ele está registrando o lançamento desse pagamento de R$160, referente à minha mensalidade da minha mulher, e ele já insere no sistema, gera um recibo e ele já pode ser encaminhado para o meu endereço de e-mail confirmando o pagamento. Eu vou escolher um outro sócio aqui. Deixa eu ver como é que tá dos outros aqui, sócios, ó. Ah, sim, tem esse sócio aqui. Ele tem as mensalidades de agosto, setembro, outubro e novembro em aberto. Eu clico em confirma, aqui, ó, associado transferido. É por isso que ele está constando em aberto aqui. Mas
Está constando em aberto porque ele solicitou a transferência no mês de julho. Então, aqui ele só permanece em aberto, mas não gera dívida para ele. Então, essa dívida, uma vez que ele foi transferido, ele não vai, a dívida não será contabilizada como uma listagem de sócio inadimplente ou no somatório de valores que o núcleo precisa receber, né? Porque ele está pagando mensalidade num outro núcleo. Estou pesquisando outros sócios aqui para ver se eu encontro algum que tem algum valor em aberto aqui de um mês de mensalidade, por exemplo, em aberto, para mostrar para vocês como é que funciona. Peguei aqui o valor do débito dela, né? Ela tem a taxa de preparo, mais a mensalidade de outubro e de novembro em aberto. O caso dela é um caso diferenciado, tá? É um caso de uma pessoa que fez um acordo, ela está sem trabalho nesse momento, então ela mora já aqui em Curitiba há um tempo, mas ela, por conta de pandemia, ela está sem trabalho e por conta disso ela está pagando um valor de R$ 50 mensais de mensalidade, mais os fundos e tudo. Então, mais taxa de preparo. Então aqui totaliza R$ 127 o débito dela, então aqui aparece, né, quais são os meses em aberto. Outubro, novembro, dezembro não aparece porque não venceu ainda, e os meses anteriores não aparecem porque já foi pago. Se ela tivesse algum outro valor em aberto, digamos assim, uma taxa de preparo do mês de abril, então apareceria aqui um quadradinho verde, taxa de preparo mês de abril, e somando o valor total. Digamos que a Suzy, ela vem na tesouraria e ela tem R$ 100. Ela não vai pagar a taxa de preparo agora, porque ela só tem R$ 100. Então eu posso excluir, clico nesse xizinho, excluo a taxa de preparo e ficam só as mensalidades. Ou vamos imaginar que ela tem somente R$ 50 nesse momento aqui e ela quer pagar só a mensalidade de outubro. Então eu posso vir aqui, vejam aqui, ó, Suzy, o nome dela, aí tem aqui o ano e os meses, né, de outubro a novembro. Então eu seleciono de outubro a outubro e confirmo. Só que aqui ele vai atualizar toda a listagem de débitos e vai trazer mais uma vez a taxa de preparo. Então essa taxa de preparo eu excluo. E pronto, já posso gerar o recibo dela, né? Outubro, R$ 50, tá? Posso fechar o recibo. Eu não vou fechar aqui, né, para não gerar o recibo e contabilizar, mas é dessa forma que é feito. Se eu quiser cobrar só uma mensalidade das duas que ela está devendo na tesouraria. Tá? Eu vou explicar na sequência como funcionam os pagamentos. Tá? Para isso, vou gravar um novo vídeo. Bom, foram explicados aqui então, né, algumas funcionalidades e agora eu vou explicar como que funcionam os pagamentos. Então eu clico em pagamento, o sistema ele vai atualizar a página e ele vai me trazer para essa tela aqui. Aqui eu escolho qual é o tipo de pagamento que eu quero realizar. Tá? Então ele aparece aqui em ordem aleatória mesmo, mas não tem problema para a gente. Aqui eu escolho, né? Vamos imaginar que eu quero pagar a contabilidade do núcleo, escritório contábil. Então eu venho aqui em contabilidade. Quem é o fornecedor? Vejam, preste atenção que aqui está como não associado, porque a contadora do núcleo, ela não é sócia do núcleo, né? Então eu vou colocar aqui Alexandra, que é o nome da contadora, Alexandra Schmidt, é o nome da contadora. Ela emite nota fiscal, ou recibo, ou outra forma, né, de comprovar que ela recebeu,
Mas aqui eu tenho todas as opções, né? Se ela está fornecendo uma nota fiscal, um recibo, eu estou pagando mediante um boleto, um cupom fiscal, é só a comprovação pelo extrato, quando é salário precisa ser o Olerite, tem DARF, GPF, enfim, todas as opções, né, de documentos comprobatórios de pagamento. Vamos colocar aqui que nesse caso ela está me dando um recibo. Qual é a data do recibo? Vamos imaginar que eu paguei hoje, dia 14. Então, dia 14, número do recibo, 332. Valor, R$ 400. E aqui eu posso pôr alguma observação, se necessário, e incluir documento. Uma vez que eu clico em incluir documento, essa opção ela serve para quando eu tenho uma nota fiscal, um recibo, alguma coisa em PDF, né? Eu posso gerar um PDF dele, digitalizar e incluir aqui o pagamento. Então eu vou escolher um documento qualquer aqui do meu computador e eu vou arrastar esse documento aqui, ó. É uma nota fiscal das Americanas aqui e incluir, ok, está ali, incluir. No momento em que eu incluir, ele vai registrar esse pagamento no sistema, como se eu tivesse realmente pago ele, e fazer o lançamento já na relação de saídas de dinheiro do núcleo. Digamos que eu vou realizar um pagamento para um sócio. Deixa eu ver aqui, eu vou pagar diarista. Tem uma diarista que é sócia do núcleo. Então, eu preciso clicar em associado, porque ela tem um vínculo, né? Ela é associada, então eu vou colocar aqui Patrícia. Ó, Patrícia Cristina Xavier. Mesma coisa, ela vai me dar um recibo, eu vou pôr a data, número do recibo, o valor que está sendo pago. E aqui pode ser faxina pós-preparo. A gente contratou ela, pagou um dia de diarista para ela fazer uma faxina na cozinha, depois do preparo, né? Então, incluo o documento e faço a despesa. Foi uma empresa, então vem aqui, ó, pagamento. Eu vou pagar o certificado digital, por exemplo, do núcleo. Então, aqui eu ponho Rede Ideia Soluções Tecnológicas, está aqui. Ela já possui cadastro, né? Se a empresa não possui cadastro, então eu posso vir aqui em cadastrar. Vamos supor que é uma empresa nova de certificação digital, então CertID Limitada, por exemplo, né? Ela não está aqui, ó. Cadê? Não tem, não apareceu na minha rede aqui. Então eu venho em cadastrar. CertID, ó, veio aquela tela de inclusão de cadastro de não associado também aparece aqui. É um atalho para poder cadastrar. Ela já foi incluída, mas eu preciso colocar o CNPJ, telefone, e-mail, né? Fazer um cadastro mais apropriado. E volto, retorno, venho aqui em certificação digital, CertID, está aqui, CertID limitada, e continuo preenchendo. Certo? Então, aqui foram apresentados até esse momento recebimentos, inclusão de alguns itens que são importantes e os pagamentos. Então, amigos, dando continuidade ao final aqui desse tutorial, eu vou apresentar para vocês a opção aqui de impressão e outros, né? Então, aqui no item impressão, nós temos o balancete anual, nós temos a estatística de inadimplência, nós temos também o relatório de aniversariantes, de associados ativos, também dos inadimplentes. Qual é a diferença do inadimplentes aqui para esse anual estatística de inadimplência? Aqui, na estatística de inadimplência, o sistema apresenta apenas as estatísticas do ano todo, né? Então, ele vai apresentar um relatório e eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu vou ter que tirar essa tela aqui e compartilhar uma outra tela, tá? Mas eu vou apresentar.
Então aqui, em anual, vocês podem pegar estatísticas de inadimplência. Esse aqui, o mais representante, ele gosta de receber essa informação aqui. O presidente também, né? Porque dá para ter um panorama de como é que está o núcleo. Eu vou selecionar aqui confirma, ano 2020, né? E vou compartilhar com vocês a tela do relatório, tá? Eu vou sair dessa tela aqui e vou compartilhar a tela do relatório. Aqui está o relatório, né? Onde apresenta os meses, janeiro, fevereiro, março, até o mês de novembro, que é o mês atual. E a média anual de sócios, do total de sócios, aqui média de sócios que estão quites e a média de sócios inadimplentes, tá? Durante o período. E aqui o percentual médio de inadimplência do núcleo, considerando os meses anteriores. Mas vejam aqui, novembro, por exemplo, 40% de inadimplência. Não significa que é uma inadimplência, eu diria assim, um atraso, né, do pagamento das mensalidades. Considerando o histórico dos meses anteriores, como a mensalidade venceu no dia 10, está próximo, né, venceu faz poucos dias, então pode ocorrer mesmo alguns atrasos, o que é comum em alguns núcleos, né? Então por isso que esse percentual é maior. E o do mês passado também, mas já está acompanhando a média de 10%, mais próximo da média de 10%. Esse relatório aqui, ele pode inclusive ser apresentado em reunião de diretoria, sem nenhum problema. Tá? Aqui é só tirar um print da tela ou apresentar nos slides, né, para quem tem o costume de fazer apresentação de slides na reunião de diretoria, o que é bem recomendado, inclusive, pode apresentar esse percentual aqui. Tá? Você não pode apresentar o número o nome, né, do sócio. Mas esse aqui tá ok. Eu vou apresentar para vocês agora outros relatórios do sistema. Eu vou gerar um relatório aqui, compartilhar a tela. Então aqui, ó, nós temos ainda em anual, balancete anual. O balancete anual ele vai gerar para nós, ó, aqui ele pega de 2020 parcial, mas eu quero pegar o de 2019, que já foi finalizado, né? Eu clico em confirmar e ele gera um outro relatório para nós, né, que é o do balancete anual. Então vou compartilhar a tela do balancete anual aqui com vocês. Vou mudar essa tela aqui e compartilhar o balancete anual. A forma como ele apresenta essa informação. Tá aqui, ó. Balancete anual, exercício 2019. O histórico dos meses, saldos anteriores, todas as entradas e todas as saídas do período. Esse documento aqui é muito legal, porque ele apresenta os totais aqui embaixo, né? E ele pode ser assinado pelo presidente, pelo tesoureiro e pelo presidente do Conselho Fiscal, e serve como um documento que vai para a contabilidade também. Agora eu vou compartilhar com vocês novamente outras telas de acesso. Sistema Real Valor aqui, impressão. Eu tenho os associados, né? Associados inadimplentes, associados, os aniversariantes, todos os associados do núcleo, os associados ativos. Então é isso que eu vou deixar vocês explorarem, tá? Mas o sistema do relatório é muito parecido com o que a gente tem feito até agora. Os balancetes eu posso fazer da mesma forma que eu apresentei antes, escolhendo o período e os itens, né, para gerar relatório. Vocês podem escolher os balancetes dos meses já finalizados por um período ou o balancete prévio. O balancete prévio, ele corresponde ao mês que ainda não foi fechado. Então, nós estamos agora em novembro. O Núcleo Coroa Divina ainda não finalizou o mês de outubro. Tá? Precisa da aprovação do Conselho Fiscal ainda. Uma vez que o Conselho Fiscal aprovar as contas de outubro, então o tesoureiro do núcleo pode vir aqui, finalizar mês, aqui em outros, finalizar mês. Ó, finaliza o mês 10, né? Mês 10 é mês de outubro. E confirma. Aí vai dar mais alguns passos e aí ele finaliza o mês de outubro. Significa que ele fechou o mês, ele não pode mais realizar movimentações dentro do mês finalizado, dentro do mês de outubro. Aí ele vem aqui, balancete,
finalizado, vai aparecer o mês de outubro, porque ele já finalizou. Nesse caso aqui, como o mês de outubro ainda não foi finalizado, ele é um mês que vai aparecer aqui no prévio. Então eu clico em prévio, ele aparece aqui outubro, que é o mês mais recente, e eu confirmo. Uma vez que eu confirmar, ele vai aparecer aqui para mim o relatório correspondente ao mês de outubro, com todas as entradas e todas as saídas, todos os lançamentos aqui. Tá? Compartilhar novamente outra tela. Eu preciso alterar a tela aqui, né, para poder compartilhar com vocês. Eu tenho as dívidas, as que são pagas, pendentes ou por período, movimentação mensal. Então eu escolho as movimentações, ele aparece de uma forma bem detalhada, os relatórios bem detalhados aqui. Mas o que eu quero apresentar para vocês é aqui, essa opção outros. Aqui em outros eu tenho a opção de cancelar recibo. Quando, por exemplo, eu fiz um recibo para um sócio, mas eu errei o valor do recibo, não era aquele valor. Ele pagou R$100 e eu digitei R$10 ao invés de 100 e fechei o recibo. Então eu posso cancelar o recibo e gerar um recibo novo para ele. Tá? Finalização de mês, que eu já expliquei antes, e algumas outras opções aqui que vocês podem explorar na sequência. A princípio, são essas as informações, tá, meus amigos? E aqui no cancelamento de recibo, ainda é importante lembrar que quando muda um mês para o outro, tá? Quando mudar um mês, então o mês de outubro acabou e eu estou no primeiro dia de novembro. Quando o tesoureiro ele for realizar o primeiro lançamento de um recebimento de valores, dentro do primeiro recebimento num novo mês, o sistema vai pedir para ele se ele quer reservar alguns recibos. Né? Você quer reservar recibos do mês anterior? Se o tesoureiro optar por reservar alguns recibos, significa que o mês mudou, nós estamos no mês de novembro, então, ou seja, todos os lançamentos no sistema a partir de agora acontecem dentro do mês de novembro. Mas o tesoureiro, ele reservou, ele selecionou uma sequência de recibos, alguns números de recibo, para utilizar dentro do mês de outubro ainda. Então, se houver algum lançamento de algum valor que por uma desatenção, por exemplo, o tesoureiro não lançou, ele tem a possibilidade de ir lá e fazer o lançamento dentro do mês ainda. Vamos supor que um sócio ele fez um depósito, mas não comunicou que ele fez o depósito, lá na boca do caixa, no caixa eletrônico, e não identificou o nome dele. O tesoureiro viu que entrou um depósito, não sabe de quem é o dinheiro, porque o sócio não comunicou, e virou um mês. Ele fez o depósito em outubro, no dia 25 de outubro, mas nós já estamos no dia 5 de novembro. Como é que resolve isso agora? Porque daí no dia 5 de novembro o sócio chega para o tesoureiro e apresenta o comprovante de depósito. Né? Como é que o tesoureiro vai fazer? Como que ele vai lançar agora um depósito que entrou na conta no mês passado? Como que justifica isso contabilmente? Né? Porque a movimentação financeira da entrada desse dinheiro ocorreu no mês de outubro. Então o tesoureiro simplesmente vai ali, pega um recibo daqueles reserva que eu falei, que é uma sequência de numeração que foi reservada para ser lançada ainda no mês anterior, apesar de nós estarmos no mês novo, né? No mês de novembro, o tesoureiro ainda consegue fazer os lançamentos no mês anterior, desde que ele não finalize o mês. Uma vez que o mês for finalizado, não há mais a possibilidade de fazer movimentações. Meus amigos, eu agradeço pela atenção de vocês até aqui, espero ter auxiliado com essas informações, né, do sistema até agora. Como já expliquei antes, é um tutorial simples para que vocês se contextualizem dentro do sistema. Para quem for utilizar, implantar esse sistema nos núcleos, assim, para conhecer um pouco das principais funcionalidades. Obviamente tem muito mais funcionalidade, mas essas são as mais usuais, mais comuns da rotina de uma tesouraria. Tá? Então fiquem à vontade para quem já utiliza o sistema, especialmente para quem já está bastante tempo utilizando e pretende continuar.
Fiquem à vontade para sugerir melhorias, novas implementações. Como nós costumamos falar, o sistema Real Valor ele é um sistema colaborativo. Tá? Todos nós participamos da construção e da melhoria desse sistema, que é para facilitar o trabalho das tesourarias. Um grande abraço a todos e votos de felicidades e de um excelente trabalho nessa gestão.